Fala pessoal, tudo bem? De volta com mais um vídeo. Esse é o nosso 7º encontro da série Lei Seca aqui do Código de Processo Penal. Vamos seguindo com a nossa leitura, mas antes gostaria de convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no nosso canal, deixar um like no vídeo e compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais, para que possa chegar a mais pessoas no nosso conteúdo. A leitura do Código de Processo Penal, lei seca, lei importantíssima no seu concurso das carreiras policiais, tribunais, enfim. Temos também o Código Penal, temos Constituição e outros vídeos na área de informática aqui no nosso canal. Então, confira, dá uma olhada no canal e veja aí o que te interessa e acompanha aí o nosso conteúdo. Vamos seguindo aqui com a nossa leitura. Estamos no capítulo 3 do interrogatório do acusado, artigo 185 do Código de Processo Penal. É só observa que essa primeira parte aqui já tem uma revogação. E aí nós temos uma nova redação do artigo 182, dada pela Lei 10.792 de 2003, que diz que o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença do seu defensor, constituído ou nomeado. Parágrafo 1º aqui com uma revogação e uma nova redação dada pela Lei 10.900 de 2009, que diz que no parágrafo 1º o interrogatório do réu preso será realizado em sala própria no estabelecimento que tiver recolhido, desde que esteja garantida a segurança do juiz, do Ministério Público e de seus auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade deste ato. Então, o que está dizendo aqui? Que o interrogatório será realizado em sala própria, diretamente no estabelecimento, no caso no presídio, na casa de custódia que estiver o preso, desde que esteja garantida a segurança do juiz, dos membros do Ministério Público e dos auxiliares da Justiça que estão ali a prestar o serviço, e também a presença do defensor do preso, tá bom? Que nós temos essa parte revogada, e o parágrafo 2º diz que, excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por videoconferência ou recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades que nós vamos ver aqui, tá bom? Primeiro, prevenir risco de segurança pública quando exigir fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou que, por uma razão ou possa fugir durante o deslocamento, 2. Viabilizar a participação do réu no referindo ato processual quando haja relevante dificuldade de seu comparecimento em juízo por enfermidade ou outra circunstância pessoal. 3. Impedir a influência do réu no âmbito de testemunhas ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência nos termos do artigo 217 deste Código. 4. Responder à gravíssima questão de ordem pública. Parágrafo 3º. A decisão que determinar a realização do interrogatório por videoconferência, as partes serão intimadas com 10 dias de antecedência. Parágrafo 4º. Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar pelos mesmos sistemas tecnológicos a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de que trata o artigo 40, os artigos 400, 411 e 531 deste Código. 5º, em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá o réu direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso aos canais telefônicos reservados por comunicação entre o defensor e que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum, e entre este e o preso, incluído pela Lei 11.900 de 2009. 6º,
A sala reservada no estabelecimento prisional para realização de atos processuais por sistema de videoconferência será fiscalizado pelo corregedor e pelo juiz a cada causa, como também pelo Ministério Público e pela Ordem de Advogados do Brasil. Sétimo, será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório não se realizar na forma prevista nos parágrafos 1 e 2 deste artigo. Oitavo, aplica-se o disposto nos parágrafos 1, 2, 3, 4 e 5 deste artigo, no que couber a realização de outros atos processuais que dependam de participação de pessoa que seja presa, como acariação, reconhecimento de pessoas e coisas e inquirição de testemunhas ou tomada de decisões do ofendido. Parágrafo 9º. Na hipótese do parágrafo 8º deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato processual pelo acusado e seu defensor. Décimo. Parágrafo 10. Do interrogatório deverá constar as informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicando pela pessoa presa. Aqui nós temos essa parte revogada, e aí na sequência nós temos a redação dada pela Lei 10.792 de 2003, o artigo 186 do Código de Processo Penal, que depois de devidamente qualificado e cientificado no inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas, tá? Parágrafo único. O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. E aí temos mais uma parte revogada, e aí uma nova redação incluída pela Lei 10.792 de 2003, que diz aqui no artigo 183, 187 do Código de Processo Penal, que o interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos. Parágrafo 1º. Na primeira parte, o interrogatório será perguntado sobre a residência, meios de vida, profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado alguma vez e, em caso afirmativo, em qual juízo do processo, e se houve suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu, e outros dados familiares e sociais. Parágrafo 2º. Na segunda parte será perguntado sobre, primeiro, se verdadeira a acusação que lhe é feita. 2. Não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a quem atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime, e quais sejam, e se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela. 3. Onde estava ao tempo em que foi cometido a infração e se teve notícia desta. 4. As provas já apuradas. 5. Se conhece a vítima, testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando, e se tem o que alegar contra elas. Inciso 6. Se conhece o instrumento com que foi praticada a infração ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido. 6. 7. Todos os demais fatos e pormenores que conduzem à elucidação dos acontecimentos, dos antecedentes e circunstância da infração. E aí nós temos aqui o 8º. Se tem algo mais a alegar em sua defesa. São perguntas, que será feita, portanto, aí no ato aí para o acusado preso. E aqui nós temos essa parte aqui revogada do artigo 188 e uma nova redação aqui logo abaixo, na sequência da nossa leitura,
O artigo 188 diz aqui que, após proceder o interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para esclarecimento, formulando as perguntas correspondentes se entender pertinente e relevante. Artigo 189. Se o interrogado negar a acusação no todo ou em parte, poderá prestar esclarecimentos e indicar provas. Parte revogada. Artigo 190 diz: se confessar a autoria, será perguntado sobre os motivos e as circunstâncias do fato e se outras pessoas concorreram para a infração e quais sejam. Artigo revogado aqui. E na sequência nós temos o artigo 199. Havendo mais de um acusado, será interrogado separadamente, para que possa ouvir as versões. Artigo 192, parte revogada, e a nova redação dada pela Lei 10.792 do artigo 192 diz que o interrogatório do mudo ou surdo-mudo será feito pela forma seguinte. Vamos lá então ver como é que será esse procedimento, Inciso 1. Ao surdo será apresentada por escrito as perguntas que ele responderá oralmente. 2. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito. 3. Ao surdo-mudo, as perguntas serão formuladas por escrito e, do mesmo modo, dará resposta. Parágrafo único. Caso o interrogado não saiba ler ou escrever, intervirá no ato como intérprete e sob compromisso, pessoa habilitada a entendê-lo. Artigo 193. Quando o interrogado não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de um intérprete. Parte revogada. Observa aqui artigo 192 e 195. Essas partes com esses riscos aqui são revogadas. E aqui uma nova redação. Na sequência, artigo 195 diz: se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo. Artigo 195. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal fato será consignado no termo. Artigo 196, aqui em cima a parte revogada e embaixo aqui, a redação dada pela Lei 10.792 de 2003 diz que a todo tempo o juiz poderá proceder a um novo interrogatório de ofício ou a pedido de qualquer das partes. Capítulo 4. Da confissão. Vamos entender um pouquinho sobre a confissão, Artigo 197 diz: o valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova e para sua apreciação o juiz deverá confrontá-lo com as demais provas do processo, verificando se entre ela e esta se existe compatibilidade ou concordância. Até porque, de repente, a pessoa pode estar sendo obrigada, forçada a criar um álibi, criar uma história para alguém, confessando um crime que ele não cometeu. Então, nesse caso, o juiz vai fazer esse confronto, para ver se está compatibilidade entre os fatos narrados e os fatos que ele está confessando, Artigo 198. O silêncio do acusado não importará a confissão, mas poderá constituir elemento para a formulação do convencimento do juiz. De repente, às vezes, o silêncio já diz alguma coisa, o juiz pode entender como algo, aí vai depender da interpretação do juiz. Artigo 199. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observando o disposto do artigo 195. Artigo 200. A confissão será divisível e retratável sem prejuízo no livre convencimento do juiz, fundada no exame das provas em conjunto. E aqui nós temos essa parte aqui já revogada, e uma nova redação do capítulo 5 que diz do ofendido. Vamos entender que o ofendido é a vítima no caso,
Redação dada pela Lei 11.690 de 2008. Traz artigo 201 do Código de Processo Penal. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração que seja ou presuma ser o seu autor as provas que possa indicar, tomando-se por termo suas declarações. Parágrafo 1º traz: se intimado para este fim deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. 2. O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, a designação de ato para audiência e a sentença e respectivos acordos que a mantenha ou modifique. Parágrafo 3º. As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se por opção do ofendido o uso do meio eletrônico. 4. Antes do início da audiência e durante sua realização será reservado espaço separado para o ofendido. Parágrafo 5º. Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente às áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde a expensas do ofensor ou do Estado. Parágrafo 6º. O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, à vida privada, à honra e imagem do ofendido, podendo inclusive determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito, para evitar sua exposição nos meios de comunicação. Capítulo 6 das testemunhas. Artigo 202 do Código de Processo Penal. Todas as pessoas poderão ser testemunhas. Artigo 203 diz: as testemunhas fará sob palavra de honra e promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado, sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua atividade e se é parente e em que grau de alguma das partes ou quais suas relações com qualquer delas e relação que souber, explicando sempre em razão de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Artigo 204 diz: o depoimento será prestado oralmente, não sendo permitida a testemunha trazer por escrito. Parágrafo único. Não será vedada a testemunha, entretanto, breve consulta e apontamentos. Artigo 205. Se houver dúvidas sobre a identificação de testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe depoimento desde logo. Artigo 206. As testemunhas não poderão eximir-se da obrigação de depor, poderão, entretanto, recusar fazê-lo o ascendente ou descendente, a fim em linha reta cônjuge, ainda que desquitado o irmão, o pai, a mãe ou filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro motivo, obter-se ou integrar-se de prova do fato e de sua circunstância. Artigo 207. São proibidas de depor as pessoas em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo, salvo desobrigadas pela parte interessada quiser dar-lhe seu testemunho. Artigo 208 traz: não se proferirá compromisso, que o alude o artigo 203, aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos, nem à pessoa a que refere o artigo 206.
Artigo 209 diz: o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. Parágrafo 1º. Se ao juiz parecer conveniente, serão ouvidas as pessoas a que as testemunhas se referirem. 2. Não será computado como testemunha a pessoa que nada souber que interesse a decisão de causa. Que essa parte é revogada, e o artigo 210, com a redação dada pela Lei 10.690 de 2008, diz que as testemunhas serão inquiridas cada uma por si, de modo que uma não saiba nem ouça o depoimento da outra, devendo o juiz adverti-la das penas cominadas o falso testemunho. Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização serão reservados espaços separados para garantir a incomunicabilidade das testemunhas. Artigo 211. Se o juiz, ao pronunciar a sentença final, conhecer de alguma testemunha fez afirmação falsa, calou ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à autoridade policial para a instauração de inquérito. Parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de julgamento, o juiz, no caso de proferir decisão na audiência, artigo 538, parágrafo 2º, o tribunal do artigo 161 ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos padrão, fazer a apresentação imediata à testemunha à autoridade policial. Artigo 212 diz aqui que as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a pessoa não tiver relação com a causa ou importarem a repetição de outro já respondido. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Artigo 213. O juiz não permitirá que as testemunhas manifestem suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Artigo 214. Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos que o tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208 deste Código de Processo Penal. Artigo 215. Na relação de depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas falas. Artigo 206. O depoimento das testemunhas será reduzido o termo assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar ou não puder fazê-lo, pedirá a alguém que o faça por ela depois de lida na presença de ambos. E aí alguém começou a martelar aqui o vizinho e os pássaros ali também começou a cantar na garagem. Vamos ver se a gente consegue fechar aqui, né? Artigo 217. Se o juiz verificar a presença do réu, poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ofendido de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará-se a inquirição por videoconferência e somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu, prosseguindo a inquirição com presença do seu defensor. Parágrafo único. A adoção de qualquer das medidas previstas no caput deste artigo deverá constar nos termos, assim como os motivos que as determinarem. Artigo 218. Se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial sua representação ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça que procederá solicitando o auxílio de força pública. Artigo 219. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa multa prevista no artigo 450
E 3, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e condená-la ao pagamento das custas da diligência. Artigo 228. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou velhice de comparecer para depor serão inquiridas onde estiver. E aí nós temos essa parte toda aqui, revogação, toda essa parte revogada, e o martelo continua batendo com força ali, né? Seguindo aqui essa parte revogada, e aqui nós temos o artigo 221. Vamos fechar aqui só para terminar aqui, que o martelo não vai deixar a gente dar sequência. Artigo 221. O presidente, o vice-presidente da República, os senadores, deputados federais, os ministros, os governadores de estados e territórios, secretários de estados, prefeitos, Distrito Federal, e os municípios e os deputados da Assembleia Legislativa, membros do Poder Judiciário, os ministros e juízes, tribunais de contas da União, dos estados, do Distrito Federal, bem como do Tribunal Marítimo, serão inquiridos em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e os juízes. Parágrafo 1º. Presidente e vice-presidente da República, os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal poderão optar pela prestar o seu depoimento por escrito, caso que as perguntas formuladas pelas partes e oferecidas pelo juiz lhes serão transmitidas por ofício. 2. Os militares deverão ser requisitados à autoridade superior. Parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Os funcionários públicos aplicam o disposto do artigo 218, devendo, porém, a expedição do mandato imediatamente comunicado ao chefe da repartição e que servirá como identificação dia e hora marcada. Artigo 222. As testemunhas que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-lhe para este fim carta precatória com um prazo razoável, intimando as partes. Parágrafo 1º. A expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal. 2. Fim do prazo marcado poderá realizar-se o julgamento, mas a todo tempo a precatória, uma vez devolvida, será juntado os autos. 3. Na hipótese prevista do caput deste artigo, a oitiva de testemunhas poderá realizar por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de som e imagem em tempo real que permita a presença do defensor e podendo ser realizada inclusive durante a realização de audiência de instrução e julgamento. Artigo 222-A. As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos do envio. Parágrafo único. Aplica-se às cartas rogatórias o disposto do parágrafo 1º e 2º do artigo 222 deste Código, incluído pela Lei 11.900 de 2009. Artigo 223. Quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeada intérprete para traduzir as perguntas e respostas. Parágrafo único. Tratando-se de mudo, surdo ou surdo-mudo, procede-se na conformidade do artigo 192. Artigo 224. As testemunhas comunicarão ao juiz dentro de um ano qualquer mudança de residência, sujeitando-se pela simples omissão às penas do não comparecimento. Artigo 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se por enfermidade ou velhice, inspirar receio de que ao tempo de instrução criminal não exista, o juiz poderá, de ofício ou requerimento de qualquer das partes, tomar-lhe antecipadamente este depoimento. Beleza? Essa é a nossa leitura, Código de Processo Penal. Falamos um pouquinho sobre a questão dos depoimentos, né? Depoimento do réu, depoimento das testemunhas, né? Importância, como se dá, como as perguntas. E também vamos fechar aqui a nossa leitura, né? Do Código de Processo Penal,
parte do código processual. Continuaremos no próximo vídeo. Espero que não tenha atrapalhado tanto, né, a batição. O pessoal começou a bater ali no martelo, não sei, alguma coisa, e os pássaros começaram a cantar também. Vamos nessa, no próximo vídeo continuaremos com mais vídeo, mais lei seca. Espero que você curta. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e compartilhar com os amigos nas suas redes sociais. Até mais.